Filipenses capítulo 2. Dos 5 ao 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, por misericórdia da minha vida e por amor dos irmãos aqui, ó Pai, venha falar conosco, nos abençoe nessa noite, cuida dos nossos corações, ó Pai. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, no nome de Jesus, amém. Bom, nós temos falado, por conta da Reforma Protestante, por conta do aniversário da Reforma, são 500 anos, e então quem tem acompanhado a sequência de mensagem, nós já vimos aí, então, os solas, né? Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, e hoje nós vamos ver a glória somente a Deus, só lhe deu glória. Eu quero que você fique com esse texto, com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos acabar abrindo em outros textos, mas vamos sempre voltar para esse, e esse vai ser o texto base da nossa conversa. Bom, glória somente a Deus, né? Glória somente a Deus. Eu queria começar falando com os irmãos um pouquinho sobre a definição do que é glória. Nós falamos tanto, o crente fala muito de glória, né? Glória, glória. Então é uma palavra muito comum e muito falada no meio dos evangélicos, né? Eu fui fazer uma pesquisa, né? O que significa essa palavra, qual a definição? Rapidamente, glória com relação à pessoas e a Deus, é tudo aquilo que se sabe, é tudo aquilo que se conhece, é tudo aquilo que se pensa. Com relação a Deus especificamente, é tudo aquilo que lhe é devido, é tudo aquilo que lhe é reconhecido, toda a grandeza, tudo que tem a ver com o seu caráter, tudo que tem a ver com a grandeza de Deus, com relação ao seu caráter, com relação à sua misericórdia, com o seu amor. Deus é grande, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é zeloso. Então, tudo que reconhece e que faz uma referência a esse reconhecimento com relação a Deus, ele é digno de glória, ele é digno de honra. E eu queria, antes de mais nada não, porque nós já começamos, pedir para vocês abrirem, continuarem aí com a Bíblia, agora em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, é um texto também bastante conhecido. E que diz assim, com relação a Jesus Cristo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem invisível, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele
residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, quando nós falamos de glória, de glória somente a Deus, nós estamos falando disso aqui, de um Cristo que é a primazia, de um Cristo que de um Deus que é eterno, que é todo-poderoso, que é soberano, aquele que por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas que foram criadas, as visíveis, as invisíveis. Esse é o Deus eterno, é o Deus a quem adoramos, né? Nós podemos ser chamados de cristãos, e pode-se dizer que tem uma religião chamada cristianismo, porque nós servimos a um Cristo, que esse texto fez a referência. Que texto lindo esse, que fala da plenitude, fala do poder, da soberania de Deus, como é grande, como é eterno o nosso Deus. E quando nós falamos de glória, eu queria que você tivesse em mente um texto como esse, dentre tantos que a Bíblia faz referência da glória de Deus, do poder de Deus, da plenitude, da eternidade de Deus. Então, quando nós falamos isso, eu queria também já deixar claro para vocês, nós ouvimos muito as pessoas saírem em defesa da fé, em defesa de Deus, em defesa da igreja, em defesa de Cristo. Eu queria dizer para vocês que esse Deus aqui do qual nós lemos o texto, não precisa que ninguém o defenda. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E existe sim momentos em que nós não damos o reconhecido louvor à sua glória, ao seu nome. Existem sim momentos em que, por omissão, por negligência, por conta do pecado, por conta de uma série de coisas, deixamos de dar o devido valor, o devido reconhecimento, a glória devida a Deus. Nós como cristãos, e o mundo também, o mundo não reconhece a glória desse Deus. Eu quero dizer para você que não muda nada da eternidade desse Deus que é tão grande, esse Deus que nós acabamos de ler aqui. Não muda nada. Sabe o que muda? Quando alguém não dá o devido valor, o devido reconhecimento a Deus, nada. Ele continua sendo eterno, poderoso, criador dos céus e da terra, sustentador e cuidador da sua vida. Sabe o que muda? O que muda é aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1, que aquilo que nós podemos conhecer de Deus é manifesto, tanto as coisas invisíveis quanto as invisíveis, e quando não damos o devido louvor, não damos graça a esse Deus que fez todas as coisas, ele nos deixa o homem entregue às suas concupiscências, ao pecado, à sua miséria. Então, o que muda quando o mundo, quando alguém não reconhece o devido louvor ao Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas, não muda nada na sua eternidade e no seu poder. Muda que o mundo está entregue, fica entregue ao pecado, à podridão, à miséria. O apóstolo Paulo diz que esses homens ficam entregues aos seus desejos, às suas concupiscências, ao pecado. E com relação a nós que estamos aqui dentro da igreja, que somos cristãos, também, em algumas situações, nós deixamos de dar o devido louvor ao nosso Deus e o devido reconhecimento e glória a Ele que é todo-poderoso. Nós temos uma responsabilidade muito maior. O apóstolo Paulo põe tudo num balaio só e ele fala assim, olha, é indesculpável aquele que não reconhece as coisas visíveis, as invisíveis, e não vê Deus em tudo que existe. Se o mundo é indesculpável, imagina nós, que estamos aqui dentro da igreja, e que conhecemos, e caminhamos, e que Deus tem feito interferência nas nossas vidas todos os dias. Às vezes nós achamos que a nossa rotina está correndo tudo bem, está tudo legal, e você teve mais um dia, não mais um dia comum, você teve um dia sustentado por Deus. Sem falar nas interferências mesmo, que nós somos conhecedores, que Deus faz em nossas vidas. Então nós temos uma responsabilidade muito maior ainda, de dar glórias a esse Deus, e somos indesculpáveis, como todo o mundo, em não ver Deus
na trajetória da nossa vida e não reconhecer nele o sustento, aquele que é misericordioso e tem cuidado de cada um de nós. Bom, agora que nós vimos um pouquinho sobre o que é a glória, quando eu digo um pouco, porque a glória manifesta de Deus, conhecemos aquilo que se pode saber e aquilo que podemos, no nosso entendimento, conhecer. Agora que vimos também que todos podem ver aquilo que é manifesto e o homem, ele é indesculpável, não tem desculpa em não reconhecer esse Deus como soberano e não dar o devido louvor à sua glória. Eu quero entrar com você propriamente nesse texto que nós lemos, Falamos que esse Jesus, ele é eterno, ele é todo-poderoso, ele é o Senhor de todas as coisas e a glória pertence somente a ele. Acontece que quando da criação do homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E a glória nesse homem, a glória do homem consistia em ter comunhão com Deus, em ter intimidade com Deus, em ter comunhão com Deus. Aí estava a glória do homem. A glória do homem apontava para a glória de Deus. Acontece que essa história teve uma situação e que desandou, Essa glória foi deturpada por conta do pecado, o homem perdeu essa glória. E esse Jesus, que nós lemos nesse texto, esse Jesus, cheio de glória, cheio de poder, eterno, soberano, poderoso, o que ele fez com toda a sua glória? O texto de Paulo fala que ele se esvaziou-se, ele se humilhou, ele fez como um homem, como um de nós. Ele foi obediente. O que ele fez com toda a sua glória? Ele se esvaziou. Em função de quê? Para que a glória do homem perdida pudesse ser restaurada. Ele se fez servo. E é assim que nós vamos prosseguir daqui para frente com esse texto. O apóstolo Paulo fala assim para a gente: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual que foi esse sentimento? Foi um sentimento, todo mundo que gosta de evangelismo e que frequentou a escola dominical quando criança e até depois de adulto sabe qual é esse sentimento, Que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho, seu Filho amado, para que morresse, para que nós pudéssemos ser salvos, ter nossos pecados perdoados, ter nossa comunhão restabelecida com Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Acontece que não foi apenas um sentimento. A partir desse sentimento, aconteceu uma ação. E essa ação foi a coisa mais maravilhosa e grandiosa que já aconteceu na história do universo inteiro. Um Deus todo-poderoso se esvaziou e se colocou a serviço de uma missão. E é uma missão árdua, foi uma missão árdua, difícil. E nós vamos ver por quê. Nós vamos ver por quê, porque quando o apóstolo Paulo diz, tende o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo. É muito bonito nós ouvirmos isso. Mas vamos tentar acompanhar um pouco, como que foi esse sentimento. E o que isso gerou de ação. O que isso representou na vida de Cristo. E o que isso nos exorta a despertar na nossa vida. Primeira coisa, Jesus ele se humilhou, Todo-poderoso, Deus soberano, ele se humilhou como homem. Eu queria começar dizendo com relação a esse item aí, a esse verbo, a humilhação, humilhar, É muito mal usado essa palavra hoje, humilhar. Humilhação, o verbo humilhar. Nós vivemos numa sociedade em que nós somos direcionados, conduzidos, é cobrado de nós sermos
tão arrogantes, prepotentes. Nós precisamos, essa é a ideia que tem. Ninguém fala para você diretamente, seja arrogante, seja prepotente. É dito para você assim, você tem que ser firme, você tem que ser determinado, você tem que ter um caráter forte. Mas na verdade está dizendo para você assim, ó, você tem que passar por cima dos outros, você tem que ser melhor que o outro. Vivemos numa sociedade em que, aí eu vou dizer para você porque que eu acho que essa palavra humilhação, ela é usada de forma que não deveria ser usada. É cobrado tanta competitividade, o mundo cobra das nossas vidas hoje, que, por exemplo, você ceder o seu lugar para uma pessoa, você dá um passo atrás numa discussão que você sabe que não vai levar a nada, você dá um passo atrás e ceder numa discussão que não vai dar em nada, ou pode dar em muita coisa errada, você pedir desculpa, você ser gentil, você promover alguém, fazer um elogio para uma pessoa, tudo isso, no contexto do mundo, é tido como uma situação, como uma ação que te leva a se rebaixar, a se diminuir, a se humilhar. É aí que eu digo que essa palavra humilhação é usado num contexto completamente diferente. Aquilo que o mundo exige da gente é que sejamos guerreiros, que lutemos pelas coisas, enfim, ele está dizendo para você o seguinte, olha, não é legal pessoa muito boazinha fica se humilhando o tempo todo, baixa a cabeça toda hora, não é legal, não é bonito ceder, não é legal você dar um passo para trás, não é legal ser gentil, não é legal se promover o outro, falar bem do outro, Nós precisamos do nosso lugar aí no emprego, em tudo que é lugar, nós precisamos nos posicionar. Por que eu vou promover o outro? Eu tenho que falar bem de mim. Então, o mundo vê isso como humilhação. E o mundo coloca no nosso coração que essas coisas são humilhantes. Mas não são humilhantes, eu vou dizer por quê. Eu vou dar exemplo, eu gosto muito da relação de João Batista e Jesus. Esses dois, eles trabalhavam no mesmo projeto, no mesmo plano, que era a salvação. Eles trabalhavam com o mesmo projeto, tinham funções diferentes, tinham missões diferentes, tinham ministérios diferentes. Mas olha só, João Batista uma vez falou assim sobre Jesus, olha, eu não sou digno de desatar a sandália desse cara. Outra vez, questionado sobre Jesus, ele falou assim, olha, importa que eu diminua e que ele cresça. Jesus, por sua vez, falando de João Batista, falou assim, olha, dos nascidos de mulher, não tem maior que esse cara. Não tem ninguém maior que ele. Olha só quanta gentileza, quanta nobreza, quanto carinho, quanta educação, quanto respeito. Um fala assim, eu não sou digno de desatar a sandália desse cara. Importa que ele cresça, vamos promover ele, importa que eu diminua. E o próprio Cristo disse assim, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que esse. E eram pessoas pobres, um era um louco que andava pelo deserto, Jesus era de família simples, e tanto respeito, tanta nobreza, tanto cuidado e responsabilidade com o outro, você não via nem nos palácios, e não vê nem na aristocracia, não vê nem na nossa república, você não vê em nenhum lugar, porque é só competição. Agora, se você quer saber o significado da palavra humilhação, de verdade, o que significa, a gente precisa ir lá na cruz. Então, quando você se achar que está sendo diminuído, que é vergonhoso pedir desculpas, pedir perdão, ceder, abrir mão de alguma coisa, dar um passo para trás, fazer um elogio, promover alguém, quando você achar que isso te diminui e que isso é uma humilhação para você, lembra da cruz. Humilhação é o que aconteceu com Jesus. Ele foi surrado, ele foi espancado de tudo que é jeito, foi torturado, sentiu muita dor, sentiu vergonha, falaram palavras horríveis para ele, tiraram a roupa dele, ficou exposto, pelado na frente de todo mundo, apanhando. Isso é humilhação. Jesus, em toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, ele
decidiu se esvaziar, se humilhou para que o homem pudesse ter a sua glória restaurada. Jesus se esvaziou. Muitas vezes nós precisamos refletir sobre isso também. Mas eu preciso me esvaziar do quê? Para se colocar a serviço do próximo, para se colocar a serviço das pessoas que precisam de Cristo, para servir, nós precisamos muitas vezes nos esvaziar de tudo, das coisas boas e das ruins também, porque muitas vezes Deus dá coisas tão boas para a gente, são coisas que de fato representam valor na nossa vida e sabemos que vem de Deus, mas essas coisas acabam se tornando um fim em si mesmas e nós ficamos tão entretidos com isso que às vezes isso nos impede de nos colocarmos à disposição do próximo. Jesus, o texto diz que ele se esvaziou e se colocou a serviço da humanidade, a serviço do homem. Precisamos pensar sobre isso, precisamos muitas vezes perguntar para Deus: preciso me esvaziar, Senhor. O que tem tirado a minha atenção daquilo que é o meu principal objetivo, servir? O que eu estou tão entretido? O que tem ganhado tanto a minha atenção? O que tem me prendido tanto? Onde eu tenho usado tanto o meu tempo? Eu preciso me esvaziar. Porque eu não posso. Bom, primeiro, o apóstolo Paulo faz uma observação muito clara, Ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E aí ele vai explicando, e esvaziar-se é uma dessas coisas. Nós precisamos ver o que tem ocupado espaço nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes, e nos esvaziar e largar dessas coisas, e nos colocarmos a serviço do próximo, porque foi para tudo isso que Jesus, foi exatamente só para isso que Jesus largou tudo, que deixou toda a sua glória para servir o próximo. Jesus, ele foi obediente, e obediente ao extremo, porque o texto fala que ele foi fala o texto e nós sabemos de toda a narrativa bíblica. Ele foi obediente até a morte. Obediência também é uma palavra que não está muito na moda hoje. Já faz um tempo que não está. E começa por a gente mesmo. A gente, quando fala em obediência, a gente logo lembra de criança, Mas o adulto tem muito mais dificuldade em lidar com obediência do que a criança. E quando nós falamos em obediência, nós precisamos também lembrar que acabamos também já educando nossas crianças para não serem obedientes. Porque nós queremos que as crianças sejam firmes, sejam determinadas, que sejam desbravadoras, que encarem os desafios, que digam não. E às vezes os pais mesmos nos incentivam isso. E nós achamos isso, e se nós incentivamos é porque também achamos isso bonito em nós. A sociedade nos cobra, que sejamos determinados, que sejamos aquela pessoa que faz o que precisa ser feito para resolver um problema. E não está muito na moda ser obediente, não está muito na moda cumprir lei, obedecer. Vocês podem ver aí os telejornais, vocês podem conversar com as pessoas. Está na moda essa palavra, obediência, ninguém obedece nada. E além de não obedecer, ainda é feito de um jeito que parece ser bonito, que parece ser legal. Não se obedecem às autoridades, não se obedecem os pais, não se obedecem os responsáveis, os líderes religiosos, não se obedecem às lideranças religiosas, não se obedecem os conselhos que amigos, às vezes, ali na melhor das intenções tentam dar. Não se reconhece nas pessoas a autoridade, não se obedece ninguém, não se obedece ninguém. E Jesus, o príncipe todo-poderoso, ele abriu mão de todo o seu principado, de toda a sua glória, de todo o seu poder. Quando você fala de Deus, quando você fala de Cristo, você lembra de poder. Nós lemos aqui, ele criou, ele foi antes de tudo.
Por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Tem alguma representação maior de poder do que isso? E ele se fez homem para obedecer. E às vezes nós temos um orgulho tão grande, um ego tão grande, uma arrogância, uma prepotência. Mesmo nós aqui, não estou falando do mundo não, da igreja aqui dentro mesmo, as nossas famílias, nos nossos relacionamentos, do trabalho, com nossos familiares, nossas amizades aí, falta obediência. A sociedade nos cobra. Olha só que coisa assim interessante. Nós não obedecemos a lei do Senhor, desobedecemos por vários motivos, mas nós obedecemos aquilo que o mundo nos impõe. O mundo fala para você ser determinado, para você passar por cima igual um trator. O mundo fala para você fazer, custe o que custar. O mundo fala para você ignorar tudo que você tem que passar pela frente e conseguir conquistar o seu objetivo. E você acha que isso de fato é legal, e você acredita nisso, e vai seguindo o seu caminho, e você obedece o mundo. Porque esse é um conceito que é do mundo. Jesus, ele, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele veio para obedecer. Sendo homem, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Não está naquela ordem que o texto fala, tá? Coloquei na ordem mais fácil para eu lembrar. Então, mas facilita para mim. Sendo homem, não julgou por usurpação ser igual a Deus. A gente imagina quando a gente lê isso assim, nossa, ele não quis tomar o lugar de Deus. Nada disso. Como eu disse no começo, não mudou nada. O poderio de Deus, a sua eternidade, a sua grandeza. Ele estava passando tudo aquilo, e ele podia, esse sofrimento todo que nós conversamos um pouco, e vocês sabem muito bem, muito mais, o sofrimento, as humilhações, esse esvaziamento, as limitações, vir como um homem, cheio de limitação, cheio de imperfeição. Imagina aquele dia que você acorda e você não está com vontade para nada, seja por preguiça, indisposição, seja por uma questão de saúde. Imagina aquele dia que você está entregue, aquele dia que você chega em casa humilhado pelo seu patrão, aquele dia que alguém te fala um monte de coisa, aquele dia que passam com um trator por cima de você, aquele dia que você está se sentindo um nada. Jesus se sentiu assim também, porque ele se fez homem. É por isso que quando você ora, ele sabe o que você está sentindo, porque ele já passou por isso. Não teria sentido ele ser o nosso intercessor, ele ser aquele que compreende os nossos problemas, as nossas situações. Não teria sentido se ele tivesse vivido longe disso. Lá na sua glória, ele poderia sim saber, pela sua onisciência, pelo seu poder, mas ele optou por se fazer homem e sentir na pele, e sentir essa dor, sentir esse sofrimento, acordar cedo e acordar sem perspectiva. Aconteceu isso com ele também, pode ter certeza. O texto da palavra de Deus fala que Cristo em tudo foi tentado. Você acha que está difícil para você? Jesus passou por tudo isso também. E quando o texto fala que ele não julgou como homem por usurpação ser igual a Deus, ele poderia abreviar toda essa trajetória. Está meio chato aqui, realmente está difícil, não é fácil, não está fácil para ninguém. Eu vou voltar, ser o Deus Todo-Poderoso, vamos encurtar essa história. Aquilo que nós gostamos de fazer muitas vezes, porque a nós também existem as promessas que são certas. Deus prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. Ele prometeu que a vitória é nossa. Ele prometeu, está na Bíblia, é só a gente ler lá, tanta promessa. Nós gostamos de buscar as promessas na Bíblia. Então são coisas que estão garantidas para nós. A salvação, a vitória sobre a tribulação, sobre os nossos problemas todos. Está lá a promessa de que Deus vai nos abençoar com relação a isso. Até o dia final, Ele vai guardar ali o nosso galardão. Nós estamos seguros em Cristo. Jesus também tinha, e tem, e sempre teve, com Ele também garantido a sua divindade, o seu poderio. Ele poderia voltar e falar, está muito chato aqui, mas Ele não pediu para abreviar. Nós vemos um momento na Bíblia
quando Jesus está orando, naquele momento tão difícil, ele fala: ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas você não vê em outros momentos ali o Cristo dizendo assim: ó, bem, eu podia estar lá de boa, eu quero voltar, vamos abreviar toda essa história, vamos tirar uns capítulos. Sabe quando a novela não está legal e que não está dando ibope, está muito chato, e os caras cortam uns capítulos e já vai para o final e acaba tudo? Jesus podia fazer isso. E nós muitas vezes somos tão reclamões e nós queremos abreviar também às vezes, certos de que temos promessa, certos de que Deus está conosco, ainda que no sofrimento, ainda que na dificuldade. Outro dia nós conversando no grupo que se reúne nas células, e nós estávamos falando exatamente disso, que no nosso sofrimento também, o nosso sofrimento aponta para a glória de Deus. O nosso sofrimento aponta para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala que as nossas tribulações não são nem um pouquinho daquilo que vai ser a nossa glória, daquilo que está reservado para nós. E quando nós sofremos, quando nós estamos passando por dificuldades, ainda que não seja interessante, nem legal e nem bom, o momento que você está passando por uma dificuldade, as pessoas estão olhando para a sua vida e você está sendo um testemunho, você está mostrando a glória de Deus através do seu sofrimento. É possível entendermos isso? Que no nosso sofrimento, a glória de Deus também é manifesta para as pessoas? Nós reclamamos do nosso sofrimento, queremos que seja abreviado, queremos que seja encurtado, queremos passar para o próximo capítulo, mas o nosso sofrimento está apontando para a glória de Deus também. E o sofrimento de Cristo apontava para a glória de Deus também. E ele não usurpou em nenhum momento querer ser igual a Deus, não no sentido de ser o Deus da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, ele era o Deus, ele não usurpou, ele não quis em nenhum momento fazer uso da sua glória novamente. Ele tinha uma missão a ser cumprida, ele estava ali para servir a humanidade. E ele em nenhum momento quis usar dos seus atributos, dos seus privilégios de Deus. Sendo homem, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se, assumiu forma de servo. Olha outra coisa que faz tempo que não está na moda, né? Nós achamos e somos cobrados, né? E cobramos os nossos filhos. Hoje nós criamos os filhos para serem determinados, para serem líderes, para estarem à frente dos projetos, para passar em primeiro lugar, para fazer isso, para ser aquilo. E nós queremos também ser assim, porque o mundo nos cobra isso para sobrevivermos aí fora. Nós temos que ser o primeiro, nós temos que conquistar, nós temos que ganhar, nós temos que sobreviver aí nesse mundo. Ainda que precisa, para conquistar alguma coisa, fazer coisa errada, coisas que não glorificam a Deus. Isso é cobrado pelo mundo, isso é imposto pelo mundo, e isso é vigente no mundo. Sabe uma coisa que é vigente? Éder, essa calça não se usa mais, não está mais vigente, mas o Éder usa. Tem coisa que não está na moda, tipo servir, né? Ninguém quer servir, né? E o ser servo é muito diferente. Outra palavra que o servir é você se colocar à disposição de alguém, é você ajudar alguém. Quem participa de um grupo de célula, um grupo de oração, sabe o que é servir. É você orar com alguém, por alguém, é você orar com aquela pessoa. Marlene, essa semana somos nós dois, tá? Estamos orando, eu e você. Eu vou lembrar de você todo dia. E a Marlene também, ó, Éder. É nós, né? Como diz o outro. É servir, é estar junto do que está precisando. E essa palavra também é mal usada, porque no mundo essa palavra servir é você também ser diminuído, é você ser capacho, é humilhante você ser servo. No cristianismo, o evangelho, servir é só isso que importa. Servir, foi para isso que Jesus largou toda a sua glória. É disso que está falando esse texto. Todo o seu poderio, todo o seu reino, ele falou: não, eu vou lá e vou servir. O homem está com a sua comunhão perdida,
precisa ser reconstruído isso, essa reconciliação precisa acontecer. O homem perdeu a sua glória, não tem mais sua comunhão com Deus, e eu vou lá fazer isso, eu vou servir. E precisamos entender também que quando fala do serviço aqui na Bíblia, a comparação que fala de servo é naqueles termos que de fato aconteciam. Tinham dois tipos de servos naquele tempo. Tinha o servo que servia ali ao seu senhor e era o cara mais qualificado e estava ali fazendo alguns serviços melhores, mas tinha o servo que era o escravo mesmo. Ambos não tinham vontade. A vontade deles era a vontade do seu senhor. No mundo também é assim. Quem está no mundo, e quando servimos ao mundo, nós não temos vontade. A nossa vontade é pecar. É só isso. E Jesus, ele veio para servir. E nós precisamos resgatar o significado dessa palavra. Servir não diminui ninguém, não humilha ninguém. Servir não vai deixar você em desvantagem com ninguém. Servir é o objetivo do cristianismo. Servir é o objetivo de quem é cristão. Precisamos nos colocar à disposição um do outro. E que isso seja além daquele protocolar. Oi, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Beleza, tchau. Você nem espera o cara falar, né? Vai que pede alguma coisa mesmo. Né? Alguma coisa difícil, né? Ou então, pede para o pastor. Não. Nós somos sacerdotes. Nós estamos falando de reforma protestante. Uma das coisas que foi resgatado com a reforma protestante foi o sacerdócio de todo crente. Nós somos sacerdotes. O sacerdote, ele não servia. Nós somos sacerdotes. Nós precisamos resgatar o significado de servir. E é bom ficar bem claro, por mais que nós venhamos a servir e entrar de cabeça nesse negócio de servir, não vai ser tão difícil para a gente como foi para Jesus, não. Jesus de fato serviu. Jesus de fato estava à disposição das pessoas. Jesus de fato teve consequências com relação a essa postura que ele teve de servir. Jesus assumiu forma de servo, Jesus humilhou-se, ele foi obediente e ele se colocou como forma de homem. Eu acho engraçado, não é engraçado a palavra, mas é estranho. Então, também não é estranho, mas é um negócio diferente. Isso de... Por que Jesus, ele optou por ser... Ele assumiu a forma de homem em todas as suas limitações, no sentido mesmo da palavra, ele foi homem, com tudo, ele assumiu. E por que nós não queremos assumir a nossa humanidade? Gente, nós sabemos, nós somos homens e mulheres. Você sabe que se sair na chuva vai molhar, vai pegar uma gripe, se pôr a mão no fogo vai queimar. Você sabe que está sujeito a ficar desempregado, a ficar doente, a namorada dar o cano, terminar um namoro, um relacionamento. Você sabe que está sujeito a tudo. Nós somos humanos. Por que nós não queremos ser humanos? Jesus, em todo o seu esplendor, toda a sua glória, ele quis ser homem. Ele quis. E assumiu todas as consequências disso. Você acha que ele não teve restrições, que ele não passou por dificuldades, por problemas? Já falamos disso. E muitas vezes nós queremos... Bom, outras igrejas pregam isso, né? Que nós não somos homens, né? Quando falam aí da questão da prosperidade em todos os sentidos, essa teologia da prosperidade em todos os sentidos é assim: você é um super-homem. Você tem que ter o melhor emprego, você não pode ficar doente, você tem que ter a melhor família, o melhor carro, você tem que ter tudo o melhor. Nós somos super-homens, né? É como se você morasse lá no planeta Krypton, né? Lá tudo dá certo, tudo é bonito, ninguém fica doente. Nós precisamos assumir a nossa humanidade. E assumir a humanidade é entendermos que somos limitados, que estamos sujeitos às diversidades, às coisas que vão acontecer, que vão dar errado, que vão dar certo. É entendermos que, sabendo que somos humanos, somos dependentes de Deus. Jesus, em sua humanidade, vocês já leram os evangelhos?
assim, todos eles, e viram a quantidade de vezes que Jesus se retira para orar. A quantidade de vezes que Jesus, na sua condição de homem, ele vai orar, pedir para Deus abençoá-lo. Ele, para tomar uma decisão, precisava lá escolher, dentre todos aqueles que estavam ali, qualificados para serem os discípulos. O texto da Bíblia fala que ele foi orar, passou lá orando, e no dia seguinte que ele foi lá e escolheu. Nós não, nós somos humanos, mas nós tomamos decisões assim, né? Não, deixa comigo que isso aqui eu resolvo. Nem falamos com Deus, nem colocamos diante de Deus. Jesus assumiu de fato sua humanidade, ele era dependente do Pai, ele orava, ele foi obediente. Quantas vezes ele saía para orar? Nós não fazemos isso. Nós oramos assim, querendo coisas, querendo que nossa condição de humanos seja mudada. Nós aprendemos na escola, que nós nascemos, como que é? Reproduzimos, crescemos, reproduzimos, escreve um livro, planta uma árvore e morre, é isso. Você quer fazer diferente do que isso? Jesus assumiu essa condição. Eu sou homem e passou por isso. E tem mais uma coisa. Sendo homem, Jesus assumiu a condição de viver entre os homens e esteve sujeito a se relacionar com essas pessoas, com pessoas. Jesus andava entre os menos favorecidos, tinha rico, tinha pobre, tinha prostituta, tinha beberrão, tinha comilão, tinha ladrão, tinha de tudo. Jesus se relacionava com essas pessoas. E nós não queremos ser como Jesus. Não queremos sermos vistos conversando com determinado tipo de gente. Vai mudar o quê? Em toda a glória de Cristo, todo o seu poder, ele desceu e conversou com as prostitutas, andou com ladrões, andou com pessoas que cobravam imposto acima que roubavam lá os seus... Jesus andou com essas pessoas, gente da pior espécie. O que isso mudou? Por que nós somos tão orgulhosos? Nós não queremos nos relacionar, não queremos ser vistos, não queremos que pessoas nem entrem aqui nessa igreja. É um negócio que é velado, ninguém fala, tá? Mas eu vou falar. As pessoas não gostam que entra gente estranho aí, Entra um bêbado, entra um cara sujo, alguém que nós às vezes desconfiamos da sexualidade, vai sentar perto de mim. Precisamos assumir nossa humanidade. Se somos homens, vivemos entre os homens e nos relacionamos com os homens. Jesus fez isso. Ele se relacionou com as pessoas, ele conviveu com as pessoas, ele andou com as pessoas, ele não fez acepção de pessoas. Ele esteve com essas pessoas. Ele acolheu essas pessoas. Precisamos entender isso. O apóstolo Paulo pede para a gente, tende o mesmo sentimento que Jesus teve. É um conselho, é uma exortação, aceitem como quiser, está dito aqui. Então, dito isso, Jesus em toda a sua glória, em todo o seu poder, ele decidiu para resgatar a glória do homem. Jesus deixou a sua glória e para resgatar a glória do homem, ele se fez homem, se humilhou, se esvaziou, foi obediente, não quis voltar a ter seus privilégios enquanto não cumprisse a sua função, a sua missão. Fez tudo isso para que estivesse a serviço do homem. E se eu acolher o conselho do apóstolo Paulo? E se eu fizer tudo isso? Se eu for obediente, se eu for servo, se eu servir, se eu for obediente, se eu me esvaziar, se eu fizer tudo isso, se eu tivesse os mesmos sentimentos que Jesus teve, o que eu ganho com isso? Eu vou ser o mais super espiritual, eu vou ser mais poderoso, eu vou ganhar mais eu vou morar num condomínio mais especial lá no céu, um lugar mais assim, reservado, não, você não vai ganhar mais nada além do que está reservado, daquilo que é a sua glória. O apóstolo Paulo também fala que de glória em glória, quando nós acertamos, quando nós rumamos junto à santidade, porque Jesus já deu o primeiro passo.
nesse resgate da nossa glória, da nossa imagem e semelhança. O objetivo do crente é ser parecido cada dia mais com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, porque é uma coisa progressiva, e ele fala de glória em glória. Você todo dia vai lembrar que você precisa se humilhar, que você precisa ser servo, que você precisa se esvaziar, que você precisa obedecer. Então, de glória em glória, quando você se coloca à disposição do serviço de Deus, à disposição do seu próximo, você vai apontar para a glória de Deus. E é disso que eu quero falar com vocês. Quando nós falamos somente a Deus a glória, nós damos glória somente a Deus e reconhecemos nele a glória somente quando nós reconhecemos e fazemos isso, quando nós temos o mesmo sentimento que Jesus teve e buscamos todos os dias de forma progressiva obedecer, nos esvaziar, sermos servos. Nós falamos aqui todo dia, né? Quando nós nos reunimos, ou quando nós lemos nos nossos lares, ou quando fazemos estudos bíblicos, nós ouvimos falar de sacerdócio universal de todos os crentes, de adoção de filhos, Deus nos adotando como filhos, de redenção, de perdão dos pecados, de resgate, de termos somente a nossa fé em Cristo, nas Escrituras, enfim. Essas coisas só são validadas e só servem para a glória de Deus, só apontam para a glória de Deus, se tudo isso tiver ao serviço do próximo. Assim como Jesus se colocou. A missão de Jesus era devolver a glória que o homem perdeu lá quando pecou. Em Adão, todos pecaram, todos pereceram, todos foram entregues ao pecado e à miséria. Em Cristo, todos nós nascemos novamente, temos nova vida e temos essa glória. Você pode perguntar, poxa, está falando da glória somente a Deus, e você vem aqui falar da glória do homem. A glória do homem mostra Deus. A glória do homem é quando ele se parece com Deus. A glória do homem é apontar para Deus, é dizer a Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe, que Deus, no seu infinito amor, venha cuidar de nossas vidas e fazer com que tenhamos esse sentimento, esse mesmo sentimento que Jesus teve, para a glória única e exclusiva de Deus. Amém.